Bom, então como a gente estava discutindo antes, quando a estatística surge, os dados eles deixam então de ser uma simples catalogação para virar então uma ciência. E o que é essa ciência objetiva? Ela vai estudar como chegar a conclusões sobre o todo, que seria a nossa população, partindo de observação de partes desse todo, que é a nossa amostra. Só para dar um exemplo, vamos supor que dentro do curso de psicologia a gente tem uma população de 3.000 alunos. E aí você quer fazer uma pesquisa, quer fazer o seu TCC sobre ansiedade com os alunos de psicologia. Qual será o nível de ansiedade desses alunos? Só que você tem pouco tempo, né? Você não vai conseguir aplicar uma escala, aplicar um questionário em 3.000 alunos. E aí, nesses casos que a gente utiliza a amostra, que costuma ser em volta ali de pelo menos 10% da população. Então, você teria 10% de 3.300 alunos como sua amostra. Ainda é muito, mas já adianta, né, um bocado desse processo. Por conta disso, como nós estamos utilizando uma amostra, uma porcentagem da nossa população, a bioestatística ela não é uma ciência exata. Ela não tem 100% de certeza daqueles resultados que a gente vai encontrar. Eu só teria 100% de certeza se fizesse essa pesquisa com a minha população inteira. Então nós temos aí algumas limitações da bioestatística que é necessário entender também para que a gente não gere nenhum tipo de inferência incorreta quanto aos nossos dados. Como nós não utilizamos o método experimental, nós temos então todo um método estatístico pensado para conseguir chegar a esses resultados. No método experimental, vocês devem lembrar, lá na disciplina de AEC, que vocês viram um pouco do Skinner, da caixa de Skinner, né? Um ambiente controlado, um laboratório onde você tem a luz controlada, você tem a temperatura controlada, o som controlado, e isso é um ambiente experimental, utilizando então um método experimental, onde nós temos aí constantes, todas as causas, né? Todos os fatores, menos uma. E aí nós conseguimos ver como é que essa única variável ela vai mudando de acordo com as nossas manipulações. Então, nós observamos o fenômeno sobre condições que nós, investigadores, podemos controlar. Já no método estatístico, nós não temos essa possibilidade. Por quê? Primeiro, estamos lidando com seres humanos e, segundo, não conseguimos controlar as variáveis. Imagine aí, quando vocês estão passando pela rua e aí para alguém para fazer uma pesquisa, né? Uma pessoa te para no meio da rua, pergunta se você tem um tempinho para responder uma pesquisa. Essa pessoa, nesse momento, não tem controle sobre a sua fome, o seu sono, a sua pressa, se você está sentindo calor ou não está. Então, tem mais um monte de variável colocada que, quando nós lidamos com seres humanos, nós precisamos admitir que talvez todas elas influenciem no nosso resultado. Por conta disso, o método estatístico ele tem alguns passos a serem seguidos para que a gente consiga levar em consideração todas essas variáveis. Então, por isso, ele é muito utilizado dentro das ciências humanas, dentro das ciências sociais, já que o nosso sujeito, né, nosso objeto de estudo, é o próprio ser humano. Então, a estatística ela parte da matemática aplicada e é daí que ela vai fornecer para nós os métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação desses dados coletados. Então, o aspecto essencial é gerar essas inferências, né, proporcionar esses métodos inferenciais que permitam que a gente possa, ao final, transcender aqueles dados coletados inicialmente, que a gente parta da amostra para generalizar para toda a nossa população. Então, essa análise e interpretação ela é importante para nós, e aí principalmente pensando em psicologia, porque ela nos dá um diagnóstico. Vou voltar no mesmo exemplo do TCC, nível de ansiedade em alunos de psicologia. Para que isso é importante? Nós conseguimos, através desse tipo de análise, saber como que esse nível de ansiedade está. E aí, podemos pensar em intervenções com base nessa pesquisa. Então, nós utilizamos muito a bioestatística no sentido de entender como está uma situação, uma instituição, mesmo uma pessoa, né, um indivíduo, para depois disso pensar em algumas formas de intervir baseados nos conteúdos, né, nos conceitos da psicologia. Quais são, então, os passos que nós temos dentro do método estatístico? Eles são 5, desde o mais inicial, que é a coleta de dados,
passando pela crítica dos dados, depois apuração dos dados, exposição ou apresentação e, por último, análise de resultados. Então, nós só podemos dizer que fizemos uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa que utilizou o método estatístico, se nós tivermos passado por todas essas fases. Se faltar umazinha aqui no final, fiz tudo, mas não fiz análise de resultado, sua pesquisa não está pronta. Se faltar aqui coleta de dados, não tem como fazer nada depois, né? Não tem dado, não tem como avaliar, então todas elas precisam existir para a gente ter uma pesquisa que siga o método estatístico. Vou explicar um pouquinho, um por um, né, desses passos do método e depois a gente vai se aprofundar nas nossas aulas também presenciais. Então vamos lá do primeiro, coleta de dados, que é a hora que a gente vai até a pessoa, né, até o nosso sujeito, para fazer aquelas perguntas que são importantes para a nossa pesquisa. Isso pode ser presencial, né, eu posso parar as pessoas no meio da rua, se essa for a minha amostra. Eu posso ir até uma sala de aula, por exemplo, e aplicar em todos aqueles alunos. Eu posso fazer numa empresa, em qualquer lugar, depois que eu tenho, né, meu questionário ou minha escala pronta. Mas isso pode também ser feito online. A gente consegue fazer nas plataformas e distribuir o link, né, divulgar o nosso link, e assim pessoas de vários lugares conseguem responder a nossa pesquisa. Então existem aí duas formas, existe uma coleta que é direta, que é aquela que nós vamos diretamente até esse sujeito, seja presencialmente ou no online, e nós temos a coleta indireta, que é quando eu pego dados que já foram coletados por outras pessoas e utilizo isso para fazer a minha análise. Seguido da minha coleta de dados, se eu fiz lá tudo direitinho, tenho os meus dados coletados, próximo passo é a crítica dos dados. O que isso significa? Que a gente vai procurar ali possíveis erros, possíveis respostas erradas ou mesmo perguntas equivocadas do nosso questionário para poder tentar minimizar o risco de isso influenciar nos nossos resultados. Então existe aí uma crítica interna e uma crítica externa. A interna seria olhar para o nosso próprio questionário e falar: nossa, essa pergunta aqui eu fiz de um jeito que eu acho que as pessoas não entenderam realmente o que eu queria perguntar. E aí, por isso, elas responderam de uma forma equivocada. Ou botei um número errado aqui, enfim, erro nosso, né? Erro do pesquisador. Já a crítica externa é quando eu olho para os dados e falo: não, essa pessoa ela respondeu sem prestar atenção. Né? Se for um questionário online, por exemplo, a pessoa pode abrir o link, começar a responder, aí vai assistir um vídeo, vai fazer alguma outra coisa e depois volta. E aí perdeu a atenção, respondeu errado. Ou sai apertando, né, o número só de cima e embaixo. E aí nós temos a crítica externa, provavelmente um dado que será inutilizado na hora de fazer as nossas análises. Bom, passado então da crítica externa, da crítica interna, vamos ter então um banco de dados já arrumadinho, a gente chama de limpo, banco de dados limpo. E aí chega então a hora da apuração dos dados, que é a hora de realizar os testes estatísticos em si. Durante nossa disciplina, nós vamos fazer alguns testes utilizando um software que chama SPSS. Nessa fase, então, é a hora que a gente vai lá para o software. E aí a gente vai selecionar quais são as variáveis que nós queremos analisar e os testes que a gente quer rodar. Tudo isso nós vamos ver também durante a disciplina. Essa apuração, ela pode ser manual ou eletrônica. A manual seria fazer esses testes, esses cálculos à mão. É uma coisa que hoje já não é mais muito utilizada, nem os estatísticos utilizam muito dessa forma manual, até porque a gente tem um risco maior de erro. Então, mais utilizado hoje é a apuração eletrônica. E aí são os softwares Excel, SPSS, alguns outros softwares de análise que garantem um pouco mais de confiabilidade naqueles testes que a gente está realizando. Beleza, então, fiz minha coleta, fiz minha crítica, tirei os dados que estavam errados, apurei, né, realizei meus testes, agora eu preciso apresentar. E aí nós temos também algumas normas de apresentação desses dados, também vamos discutir no decorrer da disciplina, mas é uma das etapas mais importantes. Não adianta eu ter rodado meus testes, ter resultados, se eu não apresentar isso. Então é nessa parte que a gente tem que pensar em como apresentar esses dados. Existem formas mais claras
que são aquelas que a gente vai preferir utilizar, muitas vezes com tabelas, com gráficos, para que mesmo que um leitor leigo, um leitor que não tem tanto conhecimento de estatística, consiga entender aqueles dados que nós estamos tentando passar. Como, por exemplo, aqui, alguns exemplos de gráfico que a gente pode utilizar. E chegamos lá no final, então, na análise dos nossos resultados. Fizemos tudo, fizemos nossos testes, publicamos, redigimos nosso resultado, chegamos aqui na parte final, que é quando eu vou retomar todo o meu referencial teórico, os conceitos que eu utilizei para minha pesquisa, e agora eu vou então discutir aqueles dados que eu encontrei baseado no meu referencial. Então é nessa parte que nós vamos gerar aquelas inferências, as conclusões que nós vamos chegar sobre a população através do estudo da nossa amostra. Então essa estatística ela pode ser indutiva ou ela pode ser inferencial, São dois nomes para a mesma coisa. Todos eles falam sobre chegar a essas conclusões sobre a população através do estudo da amostra. Nós temos ainda um tipo de estatística que é descritiva, que é aquela que fala de porcentagem, de quantidade. Isso também existe dentro da estatística, nós também vamos discutir. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre a estatística indutiva, essa segunda etapa onde a gente avalia os dados coletados. Então, bom, durante toda a nossa disciplina, a gente vai discutir muito mais sobre isso, vamos ver as especificidades de cada parte desses métodos, vamos realizar pesquisas nesse sentido também. Então, aguardo todos vocês para as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!